Bem-vindos à aula 94, correto? 94, perfeito. Bem-vindos à aula 94. Nós estamos no subitem do primeiro item do capítulo 14. Sem muita conversa, vamos para o que interessa, diretamente do nosso PDF, a negação da economia. Existem doutrinas que simplesmente negam a existência de uma ciência econômica. O que hoje em dia se ensina nas universidades, sob o rótulo de economia, é praticamente uma negação da economia. Opa, forte, hein? Ele não está falando de 1925, 30, 40 só não, hein? Está falando até hoje. Ah, aquele que contesta a existência da economia está virtualmente negando que o bem-estar da humanidade possa ser afetado pela escassez de fatores externos. Imagina que todo mundo poderia desfrutar a perfeita satisfação de todos os seus desejos, desde que fosse feita uma reforma para superar certos obstáculos causados por instituições inadequadas feitas pelo homem. Nossa, que parágrafo interessante. Parágrafo interessante. Vamos lê-lo novamente. Aquele que contesta a existência da economia está virtualmente negando que o bem-estar da humanidade possa ser afetado pela escassez de fatores externos. Ele acredita que exista uma mágica nesse meio todo, que se a gente fizer, sei lá, aumentar a taxa de juros, diminuir, der bolsa isso, der fazer, que alguma coisa vai acontecer que vai resolver o problema da escassez. Imagina que todo mundo poderia desfrutar a perfeita satisfação de todos os seus desejos, desde que fosse feita uma reforma para superar certos obstáculos causados por instituições inadequadas, feitas por quem? Pelo homem. Olha só, né? A natureza é pródiga e generosamente cumula a humanidade com presentes. As condições poderiam ser paradisíacas para um número ilimitado de pessoas. A escassez é uma situação artificialmente criada por práticas estabelecidas. A abolição dessas práticas resultaria em abundância. Então, aqui, né, isso aqui não é uma afirmação de Mises. Isso aqui é o que pensam esses malucos, que acham que se a gente fizer uma Bolsa Família, um tira aqui, um dá um vale gás aqui, um tira dos ricos para dar para os pobres, um faz isso, faz aquilo, que resolve o problema. E o que Mises está dizendo é que esses malucos acreditam que a natureza é pródiga e generosamente cumula a humanidade com presentes. Tem muito presente, que todo mundo vai comer e beber o que quiser. As condições poderiam ser paradisíacas para um número ilimitado de pessoas. Se não fosse o capitalismo, a escassez é uma situação artificialmente criada por práticas estabelecidas. A abolição dessas práticas resultaria em abundância. Tudo falácia que Mises está colocando como antítese para a gente vir agora e debater. Na doutrina de Karl Marx e de seus seguidores, a escassez é apenas uma categoria histórica. Louco. É a parte essencial da história primitiva da humanidade que desaparecerá para sempre pela abolição da propriedade privada. Assim que a humanidade efetuar a transição do mundo de necessidade para o mundo de liberdade, tá lá, nota 1, ver Engels, né? Então, nota de rodapé de referência bibliográfica. Atingindo desta forma a fase superior da sociedade comunista, haverá abundância e, consequentemente, será possível dar a cada um de acordo com suas necessidades. Também é uma nota de rodapé, referenciando alguma das obras de Karl Marx. Não há no vasto fluxo de escritos marxistas a menor alusão para a possibilidade de que uma sociedade comunista da fase superior possa ter que enfrentar uma escassez de fatores naturais de produção, ou seja, só funciona no paraíso. Ah, a realidade da existência da desutilidade do trabalho desaparece pela afirmativa de que trabalhar numa sociedade comunista evidentemente não será um encargo, mas um prazer, a necessidade primordial da vida. Também a mesma que é a nota 2. As desagradáveis realidades da experiência russa
são atribuídas para a hostilidade dos capitalistas, ao fato de o socialismo não ter ainda alcançado sua fase superior, por ter sido implantado apenas em um país, e mais recentemente pela guerra. Então, o que me está dizendo assim, ó, que todos esses sonhos e essas maluquices karl-marxianas, né, só não chegaram a esse paraíso ainda, porque as desagradáveis realidades da experiência russa são atribuídas à hostilidade dos capitalistas. Ou seja, para eles, só depois que o mundo inteiro virar socialista e todo mundo estiver passando fome, que ainda está tudo bem. Ao fato de o socialismo não ter ainda alcançado sua fase superior, por ter sido implantado apenas em um país, e mais recentemente pela guerra. Ou seja, maluquice dos comunistas e da Internacional Comunista. Existem também os inflacionistas radicais, como, por exemplo, Proudhon e Ernest Solvay. Para eles, a escassez é criada por restrições artificiais para a expansão do crédito e outros métodos de aumentar a quantidade de dinheiro em circulação. Restrições essas que são impostas ao público crédulo pelos egoísticos interesses de classe dos banqueiros e de outros exploradores. Recomendam como panaceia que as despesas públicas sejam ilimitadas. Ou seja, tem os malucos, existe também os inflacionistas malucos que acham que é só aumentar a quantidade de dinheiro. Imprime dinheiro, governo, gasta à vontade, que não vai dar em nada. E a gente sabe que dá numa pobreza escancarada, num caos total, esse tipo de coisa. Mas sempre tem os malucos, né? Tal é o mito da possibilidade de fartura e abundância. Tal é o mito da possibilidade de fartura e abundância. A economia pode deixar aos historiadores e psicólogos a tarefa de explicar a popularidade dessa maneira de tomar os desejos por realidade e de satisfazer-se com fantasias. O que a economia tem a dizer sobre essa conversa fiada é que a economia, Mises é bem pragmático, é que a economia lida com os problemas que o homem tem que enfrentar devido ao fato de que sua vida é condicionada por fatores naturais. Lida com a ação, isto é, com os esforços conscientes para diminuir tanto quanto possível o desconforto. Não tem nada a dizer sobre o que sucederia num mundo não só inexistente, como também inconcebível para a mente humana, onde as oportunidades fossem ilimitadas. Em tal mundo, pode-se admitir, não haveria nem lei de valor, nem escassez, nem problemas econômicos. Essas coisas não existiriam porque não haveria escolhas a serem feitas. Não haveria ação nem tarefas a serem resolvidas pelo raciocínio. Os seres que, porventura, tivessem florescido num tal mundo jamais teriam desenvolvido o raciocínio e o pensamento. Se algum dia um mundo assim fosse dado aos descendentes da raça humana, estes seres bem-aventurados veriam sua capacidade de pensar se atrofiar e deixariam de ser humanos. Porque a tarefa primordial da razão é enfrentar conscientemente as limitações que a natureza impõe ao homem. É lutar contra a escassez. O homem que age e que pensa é o produto de um universo de escassez, onde qualquer gênero de bem-estar que possa ser alcançado será fruto de esforço e preocupação, de uma conduta que comumente chamamos de conduta econômica. Terminamos esse subitem e antes de partirmos para o 2, vamos encerrar esta aula 94, para então irmos para a aula 95, item 2.